A graça e a paz, amado peregrino, amada peregrina, muito bom dia. Que bom que você está com a gente nessa manhã de segunda-feira. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, no nosso devocional, no nosso papo de peregrino, vamos meditar sobre um versículo. Eu gostaria que você lesse toda a passagem, na verdade, ainda que nós venhamos a falar somente de um versículo. O texto está em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. É um texto maravilhoso, amados. Um texto que vai responder algumas perguntas que nós sempre fazemos. Perguntas como: quem éramos? O que Deus fez? Por que Deus fez? E quem agora somos? Você encontra essas respostas nesse texto. É um texto maravilhoso e eu quero enfatizar hoje o versículo 10, tá bom? Está escrito o seguinte: pois somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é sempre magnífica em nossa vida. Ela sempre vai nos enfatizar, ela sempre vai nos dizer coisas com profundidade. E no dia de hoje eu quero pegar a palavra traduzida aqui como feitura. Pois somos feitura dele. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. A palavra no original, a pronúncia dela seria poema. Ela é do verbo poieu e ela também dá origem à palavra poema ou poesia. A palavra significa um projeto realizado por um artesão. Poema enfatiza Deus como projetista mestre, o universo como sua criação, lá em Romanos 1:20, onde ela é usada. E aqui ela enfatiza o crente redimido como sua nova criação. Perceba que antes da conversão nossa vida não tinha rima ou razão. A conversão nos trouxe harmonia, simetria e ordem. Somos o poema de Deus, sua obra de arte. Acabei de ler o verbete que está presente na Bíblia Plenitude. É uma Bíblia de estudo que traz algumas palavras em grego e hebraico com significados. Mas, irmãos, é tão maravilhoso você observar isso. Por quê? Porque isso diz respeito à sua identidade. Afinal, se você está em Cristo, nova criatura é. E quem você é? Você é quem o Criador afirma que você é. Você é, segundo esse texto, o poema de Deus. Ah, meus irmãos, como o nosso Deus é maravilhoso. Apesar de quem nós éramos, você vai observar que o texto começa dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sabe, que nós andamos pelo mundo segundo o príncipe deste mundo. Mas olha como termina o texto. Termina o texto afirmando que nós somos o poema de Deus. Porque no versículo 4 tem uma coisa interessante. Está escrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Há um mais Deus em sua vida. Há um mais Deus em minha vida. Hoje, não somos mais criatura que veio do pó tão somente, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E perceba que toda ação é feita pelo próprio Deus. É Deus quem nos vivifica. É Deus que nos concede Cristo Jesus. É Deus que nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo é Ele quem faz. É Deus que nos salva por sua graça, mediante a fé que Ele concedeu a nós. Tudo é Deus quem faz. Nossa fé, amados irmãos, amadas irmãs, diferente de todas as outras fés apresentadas nesse planeta em que habitamos, ela não começa no que você tem que fazer. Ela não começa nas obras que você deve fazer. Pelo contrário, ela é a consequência. Nossa fé começa no que Deus fez por você e por mim. Nossa fé começa deixando claro que é Deus quem se aproxima do homem. E de uma vez que Deus se aproxima do homem, uma vez que Deus justifica o homem, uma vez que estamos em processo de santificação, e nesse processo, nós então vamos praticar as obras que
está escrito aqui que Deus de antemão preparou. As obras que um cristão pratica em reação à ação do próprio Deus. Todas as outras religiões vão dizer que você tem que fazer isso, isso e isso para chegar a Deus. Mas a fé cristã, ela afirma o que Deus fez. Ela vai dizer para você o que Deus fez, porque há um mais Deus na sua vida. Ele retirou cada um de nós daquele estado de mortos em nossos delitos e pecados. No versículo 12 desse texto vai dizer que nós não tínhamos esperança e também éramos sem Deus no mundo. O texto diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era o que éramos. Mas agora, amados irmãos, somos o poema de Deus. Que você carregue essa palavra no seu coração. Que você perceba que o Deus vivo tem cuidado de você. Bendito seja o nome do Senhor. Uma semana abençoada para você, uma peregrinação tranquila e até o nosso próximo Papo de Peregrino. E não se esqueça, você é um poema de Deus. Você é a poesia de Deus. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. E até nosso próximo Papo de Peregrino. A Deus seja dada toda a glória.